Olá, caveiras! Vamos dar continuidade aos nossos estudos de Direito Constitucional para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, agora de 2021. Vamos embora. Vamos entrar em defesa do Estado e das instituições democráticas. Um tema importantíssimo para o teu concurso. A Constituição Federal, ela trouxe para a gente no intuito de defender as instituições democráticas, de defender o funcionamento institucional, garantir a ordem, garantir a estabilidade democrática, garantir a ordem constitucional. Ela trouxe para a gente dois importantes institutos, que é o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, que podem ser utilizados de forma excepcional durante forte crise interna, ou durante uma guerra, ou durante uma agressão estrangeira. O presidente da República ele pode se valer desses institutos. Vamos agora estudar detalhadamente cada item desses institutos. Me acompanhem. Segue comigo. O presidente da República pode, ele pode, é uma faculdade, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, ou seja, previamente pode ser ouvido, previamente deve ser ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, preste atenção, para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções. Aqui nós vemos os requisitos para que o presidente possa decretar o estado de defesa. Vamos seguir. O decreto que institui o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre elas, restrição de direitos, restrição ao direito de reunião, ainda que exercida no seio de associações, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Foi decretado o estado de defesa, o presidente só pode restringir esses três direitos: direito à reunião, ainda que dentro de associações, o sigilo de correspondência, ele é reduzido, e o sigilo de comunicações telegráficas e telefônicas. É comum as questões trazerem outras restrições a direito, mas dentro do estado de defesa, a Constituição só permite essas exceções, a restrição a esses direitos. Vamos seguir. Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos recorrentes. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias. Presta bastante atenção nesse prazo. Não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. Ou seja, a prorrogação ela está vinculada à existência, à permanência dos motivos que levaram à decretação. Ainda assim, ela só pode ser feita por uma única vez e em até 30 dias. Na vigência do estado de defesa, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será comunicada imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal,
facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. A comunicação será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido, no momento de sua atuação. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. Preste atenção nesses detalhes. A comunicação ao juiz, ela será acompanhada de declaração pela autoridade do estado físico e mental do detido, no momento de sua atuação. E ainda, a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo autorizada pelo Poder Judiciário. A gente ainda tem aqui a ressalva de que é vedada a incomunicabilidade do preso. O preso ele não pode ficar incomunicável. Seguindo. Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificativa ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Vamos aos itens. O presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Vamos lá. O presidente no estado de defesa, o presidente da República, ele primeiro decreta o estado, ouvindo o Conselho da República e o Conselho de Defesa em caráter consultivo. Ele escuta esses dois órgãos, pega a opinião, pega o parecer, decreta o estado de defesa e, após decretar, remete o decreto e a justificativa para o Congresso em 24 horas. Esse é o prazo que o presidente tem para remeter ao Congresso. Quando ele remete, o Congresso irá decidir, irá analisar por maioria absoluta, ou seja, 3/5, e não maioria simples. Metade mais um. Vamos seguir aqui. Me acompanhe. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado extraordinariamente no prazo de 5 dias. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contado de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Preste atenção que o parágrafo 5º traz: será convocado extraordinariamente. Ainda traz o prazo de convocação, são 5 dias. E o parágrafo 6º, ele diz que, dentro de 10 dias contados do recebimento, o Congresso Nacional deve apreciar o decreto, devendo ainda funcionar enquanto o decreto ficar vigorando. Não pode ter recesso. Se for rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. O estado de defesa, volta para cá. O estado de defesa é um tema que é muito cobrado, junto com o estado de sítio, que veremos a seguir. Por isso, é muito importante ter em mente, levar contigo para a tua prova, todos esses pequenos detalhes que nós vimos. Para isso, mais uma vez, nós vamos recorrer àquela nossa boa e velha tabelinha bisurada. Bora para ela, para a nossa boa e velha tabelinha bisurada, que sempre socorre a gente quando nós precisamos fazer uma análise mais a miúde de cada tema. Essa tabela, ela está no teu material, imprime e coloca ali naquele rol, naquela listinha de coisas importantes, de coisas indispensáveis. Vem comigo aqui para não se perder, vamos lá. O estado de defesa antes da decretação. O que é que deve acontecer? Antes da decretação, o presidente deve consultar
o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Essa consulta, ela não é vinculativa. Ele vai consultar para pegar parecer. O parecer pode indicar ou não a decretação do estado de defesa, mas o presidente não está vinculado, não está obrigado. Ele vai consultar de maneira opinativa. Vem comigo. Quais são os motivos ensejadores da decretação do estado de defesa? Preservar, prontamente restabelecer a ordem pública ou a paz social. Fica muito atento que essas serão as frases e palavras-chave, as frases e palavras quentes para você matar a questão de estado de defesa. Grave e iminente instabilidade institucional, calamidades de grande proporção da natureza. Esses são os motivos. Preste atenção no procedimento. O procedimento ele vai especificar as áreas abrangidas e vai trazer as restrições possíveis. Restrição à reunião, nem a associações. Restrição ao sigilo de cartas, de comunicação de cartas, de telefone, comunicações telegráficas. Ocupação de bens e serviços públicos em calamidade, sendo a União responsável por danos, se houver. Vamos seguir. Qual a duração? A duração é determinada de até 30 dias, sendo prorrogável por mais até 30 dias, se persistirem os motivos. Durante, é importantíssimo essa fase, é importantíssimo isso. Durante o estado de defesa, a prisão ela deve ser comunicada imediatamente ao juiz. A prisão de qualquer pessoa ela deve ser comunicada imediatamente ao juiz. E junto dessa comunicação, no mesmo ato, deve ser feita uma declaração do estado de saúde física e mental do preso. Presta bastante atenção nesses requisitos. A prisão ela só pode durar até 10 dias, salvo ordem judicial, e fica terminantemente proibida a incomunicabilidade do preso. Vamos seguir. Depois do decreto já publicado, o que é que deve acontecer? O presidente da República deve encaminhar ao Congresso em até 24 horas, deve encaminhar ao Congresso Nacional, para votação por maioria absoluta. Se o Congresso estiver em recesso, ele retorna em 5 dias, com o prazo de 10 dias para decidir. O Congresso Nacional ele deve permanecer funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. Se o estado de defesa for rejeitado, cessa imediatamente os seus efeitos. Percebem como é importante ter os dados dessa tabelinha memorizados, tem em mãos? Por quê? Porque quando nós formos estudar agora, na sequência, o estado de sítio, vamos ver nas questões que é feito um embaralhozinho. Ele pega um prazo do sítio e coloca na defesa. Ele pega um motivo da defesa e coloca no estado do sítio. Mas você está atento, você está esperto e vai identificar todas as cascas de bananas que a Sebrasp colocar para você. Vamos responder essa questão. Questão de número 74. Segundo a Constituição Federal, no estado de defesa, poderão ser decretadas algumas medidas coercitivas por tempo determinado em áreas específicas. São admitidas as seguintes medidas, exceto, preste atenção, entra no modo de resolução de questões. Começa a fazer aquela leitura. Esse item é verdadeiro, esse item é falso, esse item está correto, esse item está errado. Se habitua a fazer esse tipo de leitura a cada frase. Vamos lá. São admitidas as seguintes medidas. É possível haver restrição do direito de reunião durante o estado de defesa? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sim, é possível. É possível haver a incomunicabilidade do preso? Verdadeiro ou falso? Falso.
Não é possível a incomunicabilidade do preso, nem no estado de defesa, nem no estado do sítio. Em estado algum é possível. Pode haver a restrição ao sigilo de correspondência? Correto, verdadeiro. Pode haver a ocupação e o uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública? Verdadeiro, correto. Vamos já, dando continuidade, vamos para o estado de sítio agora. O presidente da República pode, novamente, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa, preste atenção na diferença, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Preste atenção na diferença. Ele pode, novamente ouvidos o Conselho da República, novamente ouvidos o Conselho de Defesa Nacional. A diferença aqui vem. No estado de defesa, o presidente decreta, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa. No estado de sítio, o presidente solicita autorização ao Congresso Nacional para poder decretar, sempre antes ouvindo o Conselho da República e o Conselho de Defesa. Presta muita atenção nessa diferença, porque essa solicitação é uma das coisas mais cobradas em prova. Nos casos de comoção grande de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Declaração de estado de guerra. Nós já vimos, é competência do presidente. Só o presidente da República pode declarar guerra. Ou resposta armada resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decreto de estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. O decreto de estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. E depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Vamos lá. O estado de sítio, no caso do artigo 37, inciso 1º, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior no do inciso 2º. Poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Vamos seguindo. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro do prazo de 5 dias, a fim de apreciar o ato. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o fim das medidas coercitivas. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 1º, inciso 1, só poderão ser tomados contra as pessoas as seguintes medidas. Vamos ver quais são as medidas que podem ser tomadas no caso de decretação por calamidade. Obrigação de permanência em localidade determinada. Detenção em edifício não destinado a acusados ou condenação por crimes comuns. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviço público, requisição de bens. Preste atenção. Um parágrafo muito importante esse. Não se inclui nas restrições do inciso 3º
a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuadas em suas casas legislativas, desde que liberadas pela respectiva mesa. Quando a mesa diretora de uma casa legislativa autorizar, não pode haver essa restrição. Essa restrição ela só se aplica se as casas legislativas autorizarem. Vamos seguir. Dando sequência aqui no parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberadas pela respectiva mesa. Presta bastante atenção nesse parágrafo único, porque ele é muito importante. Ou seja, não estão incluídas nas restrições a pronunciamento de radiodifusão, televisão, liberdade de imprensa, os pronunciamentos de parlamentares, desde que liberados por suas mesas diretoras. Vamos agora para mais uma tabelinha daquela bisurada. Preste atenção nessa tabela, porque ela vai trazer para ti as palavras-chave, os termos-chave, as palavras quentes, para que você consiga distinguir com tranquilidade estado de defesa para estado de sítio na tua prova. Geralmente eles fazem um embaralhamentozinho de conceitos, de prazo, de técnicas, quem o presidente solicita primeiro, quem solicita depois, se decreta primeiro, depois solicita autorização. Vamos com tranquilidade que você vai gabaritar. Me acompanhe. Aqui nós temos, vamos pegar o estado de sítio, o antes. Para decretar o estado de sítio, o presidente da República ele precisa escutar o Conselho da República, consultar o Conselho de Defesa Nacional e solicitar ao Congresso Nacional autorização para declarar. Depois que o Congresso Nacional autoriza, por maioria absoluta, é que o presidente da República pode decretar. Diferente do estado de defesa, que o presidente decreta primeiro e comunica depois para o Congresso ratificar ou não. Vamos seguir. Quais são os motivos? Comoção de grave repercussão nacional, fatos que comprovem a ineficácia do estado de defesa, declaração de guerra externa ou declaração de guerra e resposta à agressão armada estrangeira. São apenas esses motivos que podem levar à solicitação de autorização do Congresso para se decretar o estado de sítio. Vamos seguindo. Qual o procedimento? Primeiro, o presidente, depois de autorizado, ele irá indicar a sua duração, irá indicar as normas necessárias à sua execução e também quais são as restrições relativas à inviolabilidade de correspondência ou sigilo das comunicações, a prestação de informações e de liberdade de imprensa. Quais serão as restrições aplicadas? Isso precisa estar bem claro. Agora para a questão da duração. É até 30 dias para os casos de comoção. Mas se for situação de guerra ou agressão estrangeira, é por tempo indeterminado enquanto durar a guerra ou enquanto durar a agressão estrangeira. Quais são as medidas a ser tomadas durante o estado de sítio? Pode ser a obrigação de permanência em localidade determinada, a detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime, a suspensão de liberdade de direito de reunião, a busca e apreensão em domicílios, requisição de bens e a intervenção nas empresas de serviços públicos. Presta bastante atenção, porque essas são as palavras e frases-chave para você identificar o estado de sítio.
depois do estado de sítio, serão identificadas as áreas abrangidas, designará o executor depois da decretação, o executor das medidas. Se o Congresso Nacional estiver em recesso, no momento da requisição, da solicitação para a decretação, ele irá retornar no prazo de 5 dias, com o prazo de 10 dias para decidir, e irá permanecer funcionando durante todo o tempo que vigorar o estado de sítio. Sendo rejeitado o decreto, não haverá implementação. Vamos seguir. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também os seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade por ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Presta bastante atenção nisso. Cessado, encerrado, o estado de defesa ou o de sítio, encerrarão também imediatamente seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Vamos seguir. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas com relação nominal dos atingidos e a indicação das restrições aplicadas. Vamos seguir agora numa questão, a questão de número 75, para a gente identificar quais são as alternativas corretas referente ao estado de sítio. Vamos lá. Novamente, no modo de questão, vamos analisar se a alternativa A é verdadeira ou falso, o que é que ela tem de verdadeiro, o que é que ela tem de falso. Me acompanha. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensa mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Perfeito. Está correto. O Congresso Nacional decidirá sobre a solicitação do Presidente da República para decretar estado de sítio por maioria relativa errada. Já vimos que é maioria absoluta, 3/5. No estado de sítio, não se admite a suspensão da liberdade de reunião. Está errada. Admite-se sim. A difusão de pronunciamentos parlamentares inclui-se na restrição à liberdade de expressão imposta aos cidadãos, quando assim prevista expressamente no decreto de sítio. Está errado. Nós já vimos, de acordo com o artigo 140, parágrafo único, que só serão incluídas os pronunciamentos parlamentares se a mesa diretora das câmaras legislativas assim permitirem. Se não haver essa permissão da respectiva mesa diretora, não pode ser imposto aos parlamentares a restrição de seus pronunciamentos. Vamos seguir. O estado de sítio poderá ser decretado inicialmente por 120 dias. Está errado. Até 30 dias de sua decretação e prorrogado uma única vez, com a exceção do estado de guerra declarada ou de agressão estrangeira enquanto esta durar. Tem que ter muita atenção nessa questão dos prazos, porque é bem cobrado. Vamos lá na tabelinha para identificar. Nós temos aqui errado item B. O Congresso Nacional decidirá sobre a solicitação do Presidente da República para decretar estado de sítio por meio de maioria relativa. Errado. A maioria absoluta.
No estado de sítio não se admite suspensão de liberdade de reunião. Está errado. Se admite. O estado de sítio poderá ser decretado por 120 dias. Está errado. Por 30 dias, na hipótese de comoção grave e repercussão. E enquanto durar guerra externa ou agressão estrangeira. Vamos ver agora os principais itens referentes às Forças Armadas. Acompanha comigo porque tem bastante vínculo com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar é a força auxiliar e reserva das Forças Armadas. Por isso é interessante a leitura e destacar alguns pontos. Vamos embora. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Senhores, já está manjado, já está batido. Desde 2019, as prisões disciplinares não se aplicam mais aos militares. Uma lei federal impede, proíbe, não se aplica mais aos militares. Mas o que é que acontece? Como é que fica essa discussão no teu concurso? Presta bastante atenção. Se o item trouxer, de acordo com o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição Federal, não caberá habeas corpus em relação a punição disciplinares. Correto. Se o item trouxer a confirmação e o texto da norma, a norma base for a Constituição, está correta. Por quê? Porque uma lei federal ela não se choca com a Constituição. Estou te ensinando aqui a marcar para ganhar o ponto. Mas, se a questão trouxer prisão disciplinares em qualquer outro contexto, está errado. No Brasil não pode mais. Mas, Tiago, mas aí essa lei não seria inconstitucional? Não entra nessa discussão agora. Essa discussão, essa reflexão não cai no teu concurso. Para você marcar a questão alternativa de forma correta. Se a questão trouxer o texto constitucional, se a pergunta for certo ou errado, no texto constitucional, não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, mas a questão precisa fazer referência expressa, menção direta, de acordo com o texto constitucional, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 142 da Constituição. Se a questão trouxer só a frase não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares, está errada. A legislação federal hoje proíbe. Não pode haver prisões por punições disciplinares. Presta extrema atenção nisso, que é isso que vai fazer o diferencial na hora de você marcar a sua questão. Vamos seguindo. E voltando aqui. Não brigue com a banca. Muitas vezes você tem um insight de como você deve marcar, mas você diz aquilo, eu vou marcar, se tiver errado eu recorro. Não faz isso não. Marca para ganhar o ponto. Marca para ganhar o ponto. Se você perceber que a questão traz o texto direto da Constituição, a resposta que ela quer é de acordo com a Constituição. Se ela não trouxer o dispositivo constitucional, a resposta a ser aplicada é a resposta de acordo com a legislação federal.
leva isso para a tua prova. Vamos seguir no item C. O autor da ação constitucional de habeas corpus recebe o nome de impetrante, o indivíduo em favor do qual se impetra paciente, podendo ser o mesmo impetrante e a autoridade que pratica a ilegalidade, autoridade coautora. Perfeito, é a definição dos nomes das partes. Caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Nesse caso, a questão está errada por causa da data de 2014. Mas hoje, em 2021, está correta. Sim, caberá habeas corpus no caso de punições disciplinares militares. O habeas corpus será preventivo quando alguém se achar ameaçado, de sofrer violência ou repressivo, quando for concreta a lesão. Perfeito. Presta bastante atenção nisso. Vamos novamente. As prisões disciplinares encontram-se proibidas de acordo com a Lei 13.997 desde 2019. Vamos seguindo. Forças Armadas ainda. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Aqui nós vamos fazer a leitura de alguns dispositivos que são bem interessantes. Me acompanha, preste atenção. As patentes são prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva. O militar da vida ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo ou emprego ou função pública temporariamente, não eletiva, ainda que na administração indireta, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 37, inciso 16, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por atividade, contando-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, ou seja, o militar só pode cumprir um cargo comissionado, um cargo de confiança, por até 2 anos. Depois disso, ele é transferido para a reserva. Vamos seguir. Aos militares são proibidos a sindicalização e a greve. O militar, enquanto em serviço, não pode ser filiado a partidos políticos. Muita atenção nisso. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. O oficial condenado na Justiça Comum ou Militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido a julgamento previsto no inciso anterior. Aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, inciso 8º, 12º, 17º, 18º, 19º e 25º. Essa aqui é a ressalva anterior, que a gente está só repetindo. Vamos para o artigo 37, inciso 9. É bem importante porque esse é um inciso que trata do teto do funcionalismo. É um inciso longo, técnico, mas nós vamos fazer aqui a leitura e a principal ressalva. Acompanha comigo, que isso é bem válido você conhecer. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundamental, dos membros de qualquer dos poderes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos
demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito, preste atenção agora, e nos estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador. Os subsídios dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e os subsídios dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal, em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e os defensores públicos. Presta bastante atenção nisso, porque aqui nós temos o teto constitucional. Pode ser cobrado tanto na tua prova de direito constitucional quanto na tua prova de direito administrativo. O limite de remuneração de servidores públicos estaduais é o subsídio do governador. Fica muito atento. Se for do Poder Judiciário, é o subsídio dos desembargadores. Preste atenção nessas diferenças, porque muitas vezes pode ser cobrado. Vamos seguir. Nós repetimos, mas trazemos aqui as ressalvas do artigo 37 dessa vez. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de serviço do pessoal de serviço público. Vamos seguir. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumuláveis para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, salvo o disposto nos incisos 11º e 14º deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, item 2, 153, item 3, 153, parágrafo 2º, item 1. É interessante ter conhecimento, mas normalmente não é cobrado a fundo. O bicho vai pegar a partir de agora. Por quê? Porque nós temos regras novas de acumulação de cargos. Por isso, presta muita atenção. Eu sei que a leitura é cansativa, eu sei que a leitura é chata, mas não foge disso, porque o texto da lei é a tua principal fonte de conhecimento para a resolução de questões para soldado da Polícia Militar, agente penitenciário, soldado e agente da Polícia Penal. É chato, é maçante, é cansativo, mas levanta a tua energia, concentra na tua missão, concentra aonde você quer chegar. Vamos embora. Vamos dar continuidade, senhores, no artigo 37. Vem comigo. Presta bastante atenção, porque nós vamos entrar agora na questão de acúmulo de cargos. E teve uma alteração muito recente na legislação para militares. Vamos tratar agora cada item, cada detalhe. Presta bastante atenção, porque isso tem uma possibilidade monstruosa de estar na tua prova. Vem comigo. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observados em qualquer caso o disposto no inciso 9, 11º, aliás. Vamos com bastante calma. Pode haver acumulação normal de qualquer servidor. 2 cargos de professor, a de um cargo de professor, outro cargo de nível técnico ou científico, e a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Até aí,
tudo normal, tudo tranquilo. Só que isso não se aplicava a militares. A partir de 2019 foi que passou a se aplicar a militares. Então, tem muito cuidado nas possibilidades de acúmulo para militares, porque é uma alteração recente. Acompanha comigo. Vamos lá. O artigo 42 da Constituição Federal traz: os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Perfeito. Até então, sem novidade. Mas quando nós vamos no parágrafo 3º, instituído agora pela Emenda Constitucional 101 de 2019, nós temos: aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar, agora de 2019. Ou seja, tem grande chance de vir um arranjo de acúmulo de cargos na tua prova para você examinar se está correto ou não, se está verdadeiro ou falso, se está certo ou errado, se está de acordo ou não com o artigo 37, inciso 16. Vamos embora para analisar todas as possibilidades. Acompanha comigo. Aí agora nós vamos repetir o artigo 37. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, excepcionalmente, com a exceção. Presta atenção que a regra geral é ser vedada, só pode ter um cargo. E nós vamos tratar agora especificamente para militares. Só pode ter um cargo. Mas a Constituição traz a possibilidade de acúmulo de 2 cargos de professor. O militar pode acumular 2 cargos de professor? Não. Se ele acumular 2 cargos, ele não é militar. Entende? Ele não pode ser professor e professor, porque senão ele não é militar. Ele pode sim acumular um cargo de militar e um cargo de professor. Mas 2 cargos de professor ele não pode, de acordo com o texto constitucional. Ele pode acumular um cargo de militar com um cargo da área de saúde? Sim, pode. Ele pode ser, por exemplo, soldado combatente, e ele pode ser enfermeiro, médico, fisioterapeuta, psicólogo, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, qualquer cargo da área da saúde com profissão regulamentada. Ele pode ser. Prestar atenção. O militar ele pode ter 2 cargos de saúde? Pode. Se ele fizer parte do quadro institucional de profissões da saúde. Por exemplo, se ele for um enfermeiro na Polícia Militar de Alagoas, do quadro de profissionais da saúde, se ele for um assistente social, se for uma médica, se for um médico do quadro da saúde da Polícia Militar, ele pode ocupar outro cargo do quadro da saúde, seja civil ou seja militar. Presta atenção. Se ele for do quadro da saúde, se o concurso dele exigiu, ele fez o concurso para psicólogo da Polícia Militar, para psicóloga da Polícia Militar, ele pode sim acumular 2 cargos da saúde, ainda que o outro também seja militar. Ele pode ser médico da Polícia Militar e médico do Corpo de Bombeiros. Ela pode ser enfermeira da Polícia Militar e enfermeira do Corpo de Bombeiros. Para que não tenha nenhuma dúvida, acompanhe comigo esse quadro. Nós temos aqui uma perfém, uma soldado da Polícia Militar. Sabe por que mulher, senhores? Porque mulher pode ser o que ela quiser. O lugar de mulher é aonde ela quiser.
E por mais que tenha reclamações ou que tenha ideia de que lugar de mulher não é na polícia, nós temos excelentes mulheres que dão show em muito mais longe, em tudo que você imaginar, em curso tático, em tiro, em inteligência, em investigação, o lugar de mulher onde ela quiser. Segue no exemplo, nós temos aqui uma policial tática, armada, 556 aí em região sul. Como é uma policial operacional, ela pode sim acumular com o cargo de professora. Ela pode ser soldado ou ela pode ser praça oficial da Polícia Militar e pode acumular com qualquer cargo da área de ensino. É lícito. Ela não pode ter 2 cargos da área de ensino, porque senão não seria militar, ou então estaria acumulando 3 cargos. Mas vamos passar agora para uma policial militar do quadro da saúde. É uma assistente social, é um médico, é um fisioterapeuta, é um odontólogo do quadro de saúde da Polícia Militar. Ele pode sim exercer um quadro civil, ou seja, ele é concursado como oficial do quadro da saúde na Polícia Militar e faz parte do quadro da saúde da Prefeitura, do quadro da saúde do Estado, do quadro da saúde da União, ou então como professor. Ele faz parte do quadro da saúde da Polícia Militar, mas também é concursado como professor da rede estadual, professor da rede municipal ou professor da rede federal. E é possível sim que ele seja concursado no quadro da saúde em outra unidade militar. Presta bastante atenção nesses exemplos, porque certamente virá uma questão como essa na tua prova. E a questão, e eu ainda arrisco mais, e a questão ela vai tratar dessa ressalva aqui, com prevalência da atividade militar, ou seja, pode haver o acúmulo, mas a atividade que deve prevalecer é a militar. Senhores, leva com muito carinho essas informações, porque certamente estarão nas tuas provas. Encaminhando aqui para o fim, vamos lá. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferências do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais de guerra. Volta para cá. A lei pode sim dispor sobre ingresso nas forças militares, inclusive na Polícia Militar, e tratar dos limites. Aqui a gente tem um limite de idade. Contudo, nós já vimos que se você se sentir prejudicado por qualquer requisito, altura, idade, se você se sentir prejudicado em qualquer etapa do concurso, seja prova objetiva, o TAF, entrega da documentação, exames de saúde, avaliação psicológica, avaliação toxicológica, você pode recorrer administrativamente e judicialmente. O Poder Judiciário é o último guardião da democracia. E ele está aí para proteger os concursados, para proteger os candidatos que sejam vítimas de uma ilegalidade, de um abuso. Ah, Tiago, eu não concordo com o limite, eu não concordo com a exigência de altura mínima, eu não concordo com a exigência de idade. O Poder Judiciário está à disposição dos cidadãos. Já existem diversas decisões favoráveis no sentido de limite de altura, no sentido do limite de idade. Nós temos diversas decisões favoráveis. Estamos citando apenas a título de exemplo em provas de aptidão física, em avaliações psicológicas, e você pode sim lutar por seus sonhos. Muitas vezes o Estado, muitas vezes a banca comete uma arbitrariedade
comete uma ilegalidade na eliminação do candidato. E esse sonho não deve ser prejudicado por uma ilegalidade, por uma arbitrariedade, seja da banca, seja do Estado. E o Poder Judiciário, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública está à disposição do cidadão que se sentir prejudicado. Por isso, reflita, se prepare para todas as etapas e se prepare também, porque se você tiver uma eliminação arbitrária, se você tiver uma eliminação ilegal, você pode sim buscar o Poder Judiciário. Você pode sim buscar o Poder Judiciário. Vamos seguir para encerrar. Meu amor, eu estou finalizando a aula. Ligo já para você. Beijo. Vamos lembrar de desligar o celular, senhores. Mas eu tenho que atender, né? A paixão é grande. Vamos embora. Vamos finalizar. Das Forças Armadas, finalizando. O serviço militar é obrigatório. As Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividade de caráter essencial. Ou seja, a quem for atribuído serviço, deve atribuir serviço alternativo em tempo de paz, aqueles que alegarem imperativo de consciência, por convicção política, por crença religiosa ou convicção filosófica, se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Vamos lá. As mulheres e os eclesiásticos são isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhe atribuir. Prezados, aqui nós encerramos mais uma aula com itens importantíssimos: estado de defesa, estado de sítio, acúmulo de cargos. Isso vai estar na sua prova e você está preparado. Um forte abraço, te aguardo na próxima aula.